Atos capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao 8. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Versículo 5: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos dias depois deste. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pai, mais uma vez eu oro ao Senhor, clamando graça, misericórdia sobre cada um de nós. Que esta palavra nessa noite venha nos transformar, nos libertar, nos renovar e nos levar à tua perfeita e verdadeira vontade. É no nome de Jesus Cristo que eu abençoo esta igreja. Amém. Todos já provavelmente ouviram essa passagem. Aqui antecipa a descida do Espírito Santo. Mais uma passagem que nós poderíamos pegar muitos pontos. Poderíamos falar sobre o Espírito Santo, poderíamos falar sobre o início da igreja, poderíamos falar sobre o mover do Espírito Santo na igreja, de quanto isso é necessário, do que é batismo com o Espírito Santo, do que é ser cheio do Espírito Santo, do que é receber o Espírito Santo. Poderíamos falar de todas essas coisas, mas o Senhor, em conversa com a minha esposa, o Senhor me trouxe essa palavra ontem. Eu falei: Deus, é isso que eu preciso para a minha vida, é isso que talvez você precise. Está frio ainda aí? Não, agora está bom. E nós vamos entender aqui o título dessa noite, dessa palavra, é o poder de Deus. O poder de Deus, o mesmo poder que criou todas as coisas, que me criou, que criou você, que criou as coisas visíveis e invisíveis. Este poder, nós vamos entender um pouco sobre ele nessa noite. Aqui no versículo 2, eu gosto de sempre ir vendo versículos. Diz assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio dos apóstolos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos. A primeira coisa aqui que o Senhor fez foi dar mandamentos. O Senhor instituiu a igreja e Ele deu mandamentos. O Senhor separou um povo lá no Egito, tirou um povo do Egito através da semente de Abraão, e ali, quando Deus começa a tratar aquele povo, Deus traz mandamentos. Mandamentos, apesar de ser uma palavra muitas vezes pesada, mas mandamento não é para a nossa destruição. Mandamento é para o nosso crescimento, é para que nós possamos viver a vida segundo a vontade de Deus. Mandamento é uma bênção. Imagina um mundo sem mandamentos. Eu gostava muito de um cantor, já morreu quando eu não era convertido, e ele pregava muito uma coisa esquisita. Na verdade ele pegou isso de outro, que dizia sociedade alternativa, onde você fazia o que queria, cada um era dono de si, fazia do jeito que queria. Amados, se nós abrirmos os nossos olhos, o mundo tem caminhado para isso. As pessoas estão dizendo por aí que elas podem se relacionar com quem elas quiserem, com animais se elas quiserem, com quantas pessoas de uma vez elas quiserem, da forma como quiserem. As pessoas estão dizendo que não importa o que você faça, o importante é que a satisfação pessoal aconteça. Os princípios cada vez estão sendo mais deixados para trás por causa do esquecimento dos mandamentos e dos princípios do Senhor. Parece que o meu corpo é meu e ele é eterno, e eu farei com ele aquilo que eu quiser, independente de Deus ter uma vontade para mim ou não. O meu tempo, o meu dinheiro, tudo é meu.
ele é bom. Só que muitas vezes essa palavra para nós aqui não é para aqueles que estão lá fora nesse momento. O mandamento ele é bom, mas nós não podemos parar nos mandamentos. Quantas pessoas se tornam religiosos, somente seguem os mandamentos. Tá bom, eu não faço isso, não faço aquilo, mas Deus está querendo nos dizer nessa noite que há algo maior, que há um passo adiante, além de viver somente uma vida regrada por mandamentos e mais mandamentos, regra e mais regra. Isso pode, isso não pode, não faço porque alguém me disse que não pode. No versículo 3: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo e com muitas provas incontestáveis. Jesus já fez isso na minha vida, Jesus já fez isso na sua vida, por isso você está aqui. Jesus já se apresentou a nós, amém? Pastor, eu nunca vi Jesus. Você não viu, talvez ali fisicamente, mas Jesus já entrou na sua vida, já te perdoou, Jesus já te tirou de uma situação. Se não fez isso ainda, faça isso hoje. Mas Jesus já se apresentou a mim e a você. Jesus se apresentou a mim há 21 anos atrás. E cada vez que eu falava isso com a minha esposa ontem. Acho que a minha voz vai acabar. E os meus olhos enchem de lágrimas de lembrar aquele dia. Eu não lembro a palavra que foi pregada, eu não lembro quem era o pastor, eu não lembro do louvor que foi tocado, eu lembro do lugar só. Mas aquilo ainda arde no meu coração, porque aquele dia eu entendi que Jesus me amou. Ou melhor, Ele me amou há 2000 anos, mas eu naquele momento entendi o amor dele e me rendi. E naquele momento eu tive um encontro com Jesus. Ele se apresentou a mim. E isso é maravilhoso, amados. Foi a coisa mais maravilhosa. Quando nasceu meu primeiro filho, meu segundo, terceiro, quarto, e quando nós tivemos mais duas, foi muito maravilhoso. Mas nada se compara. O dia que eu casei também foi maravilhoso, viu, meu bem? Mas nada disso se compara a esse dia na minha vida. É algo esplêndido. Mas ainda assim, o Senhor está nos dizendo que Ele não quer parar neste lugar. Deus não quer somente nos dar mandamentos e se apresentar a nós. Continuando aqui, versículo 4: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. O mesmo Senhor que nos deu mandamentos, que se apresentou a nós um dia, Ele está nos dizendo, aqui por esse versículo, que nós devemos esperar a promessa. Eu sempre vou dizer e vou mencionar isso. Quantas cadeiras estão vazias aqui? Vazias na Assembleia, vazias na Metodista, na Presbiteriana, na qual que seja. Quantas cadeiras estão vazias porque pessoas não conseguiram esperar a promessa? Muitas vezes nós estamos passando por situações nas nossas vidas onde parece que aquilo não tem fim, aquela luta não acaba, é luta após luta, é ano após ano, é situação após situação, e parece que as coisas não mudam. Mas meu irmão e minha irmã, aqui é uma palavra para mim e para você, dizendo: esperem a promessa. Ele diz assim, aqui ó: não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do pastor. Não. A promessa da igreja. Não. A promessa do Pai. Há uma promessa, ou há promessas sobre mim e sobre você. Nós temos que, o nosso papel, que o Senhor está falando, permaneça. E se você, não sou eu que estou dizendo, se você quiser estudar um pouquinho, você vai ver que Jerusalém tem um significado. Jerusalém significa, é uma representação da igreja. O Senhor está falando: permaneça. Permaneça na igreja, permaneça nos mandamentos, permaneça na minha presença. Mesmo que você não tenha visto, mesmo que pareça que a vida daquele que não tem compromisso com nada está melhor, Ele está falando: permaneça. E aí eu pergunto, Ele fala assim: mas que esperassem a promessa do Pai. Amados, que promessa é essa? Lucas 24, 49. Eu já achei, mas eu vou deixar alguém ler para mim enquanto eu tomo uma água. Lucas 24, 49. Uma pessoa só, tá bom? Pode ler. Isso. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de
saiam, esse aqui é o mandamento, não saiam de Jerusalém, não saiam da igreja, até que do alto sejais revestidos de poder. Que poder é esse, amados? É o poder de persuadir pessoas? É o poder de influenciar? É o poder de ganhar dinheiro? É o poder de abrir uma igreja? É o poder de cantar muito bem? É o poder de ter um bom emprego? Não. Esperai na cidade, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Poder de Deus. Essa é a mensagem dessa noite. Quantas pessoas desistiram de esperar o revestimento do poder? Eu vou falar sobre isso. Vamos continuar um pouquinho. Versículo 5, de novo lá, Atos 1:8. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos dias depois. É interessante se a gente voltar aqui 3 páginas, João 20:22. E havendo dito isto, Jesus, tá? Versículo 21 fala aqui, ó. Disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: eles quem? Os apóstolos: recebei o Espírito Santo. Peraí, Jesus, um pouco antes, lá em João, ele fala assim: recebei o Espírito Santo. Ele sopra sobre os apóstolos. E aí depois aqui ele fala assim: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E aqui tem uma confusão muito grande, eu não vou pregar sobre isso nessa noite, mas receber o Espírito Santo é uma coisa. Isso nós recebemos na nossa salvação, quando aceitamos a Jesus. Mas ser batizados com o Espírito Santo é outra coisa. O Senhor está dizendo aqui, ó, vamos de novo: espere na promessa do Pai, a qual Ele disse que de mim ouviste. Qual promessa? Recebereis poder. E aí Ele diz: porque João, na verdade, vos batizou com água. Ou seja, o poder não estava ali. O poder não estava no batismo com as águas. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ele estava falando: vocês não vão sair. Sabe, ele estava falando assim: sabe, Pedro, você que me negou? Sabe, Pedro, você que se acovardou diante de pessoas? Sabe, João, você que ficou ali escondido, olhando de longe? Sabe, Tiago, você que ficou ali dentro? Não você, o apóstolo. Você que ficou lá dentro da sua casa escondido? Sabe você, Bartolomeu, Felipe, enfim, tantos outros? Sabe você, que até hoje estava tentando fazer na força do seu braço? Você vai ser revestido de poder. Amém? E Deus continua dizendo isso para a igreja: esperai, permanecer na promessa, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu não quero antecipar, vamos continuar aqui. É muito diferente você receber o Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo. E aí no versículo 6, olha só, olha eu aqui, né? Acho que podia colocar o meu nome aqui. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Jesus estava falando de poder, o poder que criou o universo, o poder que muda a vida, o poder que transforma, o poder que liberta, o poder que cura. E o que eles estavam preocupados? Com o reino de Israel. Parece a gente ou não? Deus tem algo tão maravilhoso, tão poderoso, tão glorioso para nos dar, e nós estamos preocupados: Senhor, quando que eu vou conseguir comprar minha Hilux? Senhor, quando que eu vou conseguir ter a minha casa na praia? Senhor, quando que eu vou conseguir andar, sei lá do que, de patinete? Tem gente que é mais modesta, né? Deus estava tocando e falando para eles: olha, eu tenho uma coisa que vocês não têm ideia. E aí eles vão falar assim: Senhor, quando o Senhor vai restaurar o nosso reino aqui, para a gente mandar de novo, para a gente subjugar os povos? Parece eu e você estamos tão preocupados em tentar fazer as coisas aqui, entender: Senhor, quando que o Senhor vai me livrar dessa luta? Deus, eu não aguento
demais, é tanta luta, é tanta dificuldade. Senhor, quando que eu vou sair dessa miséria? Quando que eu vou? Deus, quando que o Senhor vai voltar? Quando que a igreja vai ter 200 membros? Quando que vai ter outro pastor pregando? Deus, quantas coisas a gente fica perguntando e querendo saber de Deus. E aí o Senhor Jesus veio no versículo 7, respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Está difícil, pastor. Está difícil. Quando que isso vai acabar? Deus, quando que o Senhor vai restaurar? Amados, Deus não está. Muitas vezes nós oramos e não temos respostas. Eu fiquei impressionado. Quem estava lá no monte orando, não vou pedir para erguer a mão, porque senão vai ficar um pouco chato. Mas quem estava lá no monte orando na sexta, sabe quantos pedidos tinha lá? E eu dou glória a Deus por isso, porque a igreja tem confiado não em mim, mas confiado no Senhor e colocado as suas aflições. E eu falei: Deus, ali a gente foi queimando aquilo. Eu falei: Deus, eu sei que muitos desses aqui já viraram testemunho. Então isso é maravilhoso. Mas muitas vezes nós estamos orando e querendo respostas de Deus. Deus, até quando? Até quando vai ser isso? Quando que vai acontecer aquilo na minha vida? E o Senhor Jesus está dizendo: não vos compete saber. Não queira saber o seu futuro, meu amado. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. É muito bonitinho, né? As pessoas colocam aqueles adesivos que vocês não vão ver no meu carro, pode ter certeza. Nas mãos de Deus. Parece seguro gratuito, né? O carro está nas mãos de Deus. E na verdade, a gente coloca aqueles adesivos, não sei se alguém tem, tá, gente? Não tem problema, não tem nada contra isso. Mas às vezes a gente coloca aquilo, só que a gente quer ter controle da nossa vida. Eu quero saber o que Deus vai fazer comigo daqui a um ano. Quero saber se quando eu me aposentar eu vou estar ganhando bem. Quero saber se amanhã ou depois eu não vou ter nenhuma doença. Quero saber se amanhã ou depois eu vou estar casado, solteiro, desquitado. E muitas vezes o Senhor está falando: não compete a vós saber os tempos futuros. Só que o Senhor não nos deixa no vazio. Olha o versículo 8. Vou ler de novo 7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas no português significa que tem uma condição, né? Mas vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não vão ficar no vazio, no vácuo. Recebereis poder. Recebereis poder. Você está passando luta? Deus talvez não esteja falando quanto tempo vai durar, mas Ele está falando: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amado, talvez a luta esteja mais difícil agora do que nunca. E você e eu estamos preocupando: Deus, quando é o tempo? E Deus está falando: não, esquece o tempo, olha o poder. Recebam o poder, recebam o poder, recebam o poder. Aleluias. Amados, Deus me disse ontem, muito claro: para, e isso serve para mim, serve para cada um de vocês aqui. Para de tentar resolver os seus problemas pela sua força. O Senhor pegou e falou assim: o Senhor Jesus conhecia, Ele andou com os 12, Ele conhecia os outros 500, Ele conhecia a mim, a você, Ele é onisciente. Ele sabia que nós, na nossa força, nós não iríamos longe. E Ele disse para os 12: fiquem aqui, permaneçam, não saiam do jeito que vocês estão, porque se vocês saíram do jeito que vocês estão, vocês são presas fáceis. E Deus continua dizendo isso à igreja: para de tentar enfrentar as coisas pela sua força. Vocês são ovelhas, cordeiros, são presas fáceis. Nós não somos o leão é Jesus, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele está nos dizendo: para de tentar resolver as coisas pela sua força, pelos seus meios. Para de sair de peito aberto. Amados, quando a gente vê um pouco de guerra, assim, seja a guerra, as bíblicas ou as últimas guerras no mundo, a segunda e a primeira, você vê que jamais um exército sai assim: vamos lutar, e todo mundo sai. Tem uma preparação, eles se revestem, eles se armam, eles se empunham, eles bolam estratégias. E nós parece que como crentes muitas vezes esquecemos dessas coisas, esquecemos de nos revestir. Eu poderia aqui citar Efésios 6 inteiro,
Não de cor, tá, gente? Eu tenho que ler. Não vou ser falso modesto. Mas aqui Deus poderia estar falando da oração. Deus poderia estar falando da salvação, de nos revestir das coisas para enfrentar. E muitas vezes nós estamos vivendo dia após dia de peito aberto. E o Senhor está falando aqui: não saia de Jerusalém enquanto você não for revestido de poder. Meu irmão e minha irmã, esquece. Sem poder, sem esse poder de Deus, não há salvação. Sem esse poder não há restauração. Sem esse poder não há cura. Eu não estou falando de cura de doenças, estou falando da cura definitiva. Sem esse poder não há paz. Sem esse poder não há restauração, não há restituição. Nós estamos tentando fazer as coisas pelos nossos meios. Eu fico tentando imaginar, claro que olha que tolice que eu vou falar aqui, tentando me colocar na mente de Deus, mas eu imagino Deus olhando e falando: o que esses meus filhos, o que este meu povo tem tentado fazer? Parecem baratas tontas, tentando resolver a sua vida do seu jeito, tentando fazer as coisas das suas maneiras, tentando resolver conforme uma fórmula que eles viram no YouTube, ou como alguém que é muito famoso e falou que isso daria certo. Esqueceram de se revestir do meu poder. Amados, a igreja existe até hoje. Nós não sabemos o que é perseguição, nós não temos ideia do que é uma perseguição voraz. Nós temos perseguição sim, mas ela é hoje muito mais intelectual, ela é muito mais psicológica, ela é muito mais comportamental do que necessariamente física. Mas o que fez com aqueles homens e mulheres, não estou falando só dos apóstolos, da igreja do início, onde pegava ali uma família com 8 pessoas e falava assim: olha, você vai negar Jesus? Não. Então eu vou começar pela sua caçula. Joga ela no leão, corta o pescoço dela na frente dele, crucifixa o seu filho lá, vou crucificar o seu filho nu. Vai negar Jesus? Não. Vou cortar os seus dedos. Coisas, amados, que se nós só mencionarmos é horrorizante, mas esses homens e mulheres permaneceram. E o que foi que os sustentou? Foi uma religião? Foi uma convicção? Foi uma posição na igreja? Foi uma boa dicção para pregar? Foi um bom talento para cantar? Foi um bom dízimo? Não! Foi o poder de Deus. E nós estamos tentando resistir ao diabo hoje pelas nossas forças. Deus está falando: não saiam de Jerusalém, sejam revestidos de poder. Aleluia. E aí a gente pergunta, vamos aqui para 1 Coríntios capítulo 2. Eu prometo que essa palavra vai terminar, não agora, tá? Espera mais um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 5. Essa Bíblia nova, ela está coladinha. Se alguém achar, pode ler. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aleluia, obrigado, Paulo. O seu xará aqui, Paulo, ele fala assim, que ele se esvaziou de tudo que ele tinha, e foi aos irmãos, não com conhecimento, não com aquilo que ele carregava, não com as forças dele, para que as pessoas, olha aqui versículo 5, como Paulo leu, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, obrigado, filho, e sim no poder de Deus. Meu irmão e minha irmã, a nossa fé, ela tem que ter um firme fundamento, ela tem que ter um apoio, ela tem que ter uma base, e essa base é o poder de Deus. Não baseie a sua fé naquilo que você vê, naquilo que você viu, naquilo que você acha, naquilo que você conquistou. Nós temos, aqui diz muito claro, a fé tem que se apoiar no poder de Deus.
Amém? E aí a gente pergunta, tá bom, pastor, eu quero esse poder de Deus, eu quero ver a minha vida ser transformada, eu quero ver as coisas, eu estou cansado de lutar com as minhas forças, cada vez que eu entro com as minhas forças parece que eu levo mais uma rasteira, parece que cada vez que eu vou, o diabo me dá mais um jab, né, mais um soco, e eu quero esse poder. Tá bom, pastor, então o que é o poder de Deus? Romanos 1,16, vamos voltar um pouquinho aqui, Romanos capítulo 1, versículo 16, essa eu sei de cor, mas eu vou ler. Diz assim: pois irmãos, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Se o Evangelho é o poder de Deus, o poder de Deus é o Evangelho. Amados, o poder de Deus é o Evangelho. O poder de Deus é cada vez que nós olhamos e vemos uma pessoa, como eu disse aqui, uma pessoa como eu, que não tinha nada em mim de bom, não que eu era um traste, não é isso, mas não tinha bondade em mim, havia erros, havia muitos, não que hoje não existe, tá, mas não fiquei perfeito ainda não, só quando o Senhor me levar, mas Deus me tirou de um poço de lama, mudou a minha vida, e me colocou de novo ali no meio da lama, só que a lama não mais me contamina. Isso o que é? É o Evangelho, é o poder de Deus, é o mesmo poder que transforma muitas vezes uma família que está toda destruída numa família abençoada, um casamento que já não existia mais, numa família hoje grande, até demais às vezes? Não, calma aí, que você se empolga. Foi o poder do Evangelho que nos levou, que nos trouxe até aqui. Não foi, mas foi o Evangelho. É o Evangelho que tirou a sua vida, é o Evangelho que te trouxe até aqui, é o Evangelho que me faz e que faz a você ter algumas atitudes que muitas vezes nós mesmos não queremos de positivo. Muitas vezes nós não queremos fazer o que nós fazemos, não queremos abençoar como abençoamos, não queremos amar como amamos, mas isso tudo é o poder de Deus, é o Evangelho que Jesus trouxe. É esse Evangelho, essas boas novas, onde Deus disse: não, vocês não precisam mais ser escravos do pecado, vocês não precisam mais pagar olho por olho, dente por dente, vocês não precisam mais, quando bater na sua face, você ferir a outra, você não precisa mais viver uma vida subjugada ao pecado, às suas paixões. É o Evangelho, esse é o poder de Deus. E cada vez que nós vemos o poder de Deus, cada vez que nós vemos um irmão que estava há 50 e poucos dias na UTI e agora está em casa, está andando, é o poder de Deus, é o Evangelho, é o sangue de Jesus que foi derramado. Uma senhora de 80 anos sair da UTI perfeita, e tantos outros milagres que eu poderia citar. É o poder de Deus. Então o que é o poder de Deus? O Evangelho. Permaneça nesse Evangelho, continue buscando, desejando isso para sua. Amados, isso não é algo distante. O Evangelho não é uma teoria, não é o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é isso. O Evangelho é algo real, é algo que opera em mim, que opera em você. É algo que faz, não é algo assim grandioso, um dia Deus vai me dar isso. Não, é para amanhã, é para agora, é para esse instante. É esse Evangelho que entra no teu coração e te traz paz. É esse Evangelho que fala com você mesmo em meio a lutas muitas vezes ferrenhas, dizendo: vai passar. É o mesmo Evangelho que te dá uma esperança, que te dá uma perspectiva de vida. É esse mesmo Evangelho que muitas vezes, apesar de tombos, nós estamos de pé aqui de novo, lutando. Amém? Tá bom, já sei o que é o poder de Deus, mas como que eu recebo? Eu quero esse poder de Deus na minha vida. Vamos lá de novo, Atos 1, onde a gente estava. Eu termino aqui, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem e esperassem a promessa de Deus. Amados, eu não vou falar nada de novo aqui, que você já não tenha ouvido hoje ou outros dias. A promessa do Pai já foi dada, o poder de Deus foi liberado. Faz 2000 anos quase que o Senhor Jesus se entregou na cruz. Quando ele subiu, o Espírito Santo desceu aqui um pouco depois, em Atos 2. Nenhum lugar da Bíblia, você pode ler a Bíblia daqui para frente, de frente para trás, você não vai achar, desculpa,
Nenhum lugar, acho que eu cuspi. Você não vai achar nenhum lugar da Bíblia. Eu quero que qualquer teólogo, qualquer pessoa que fala contra isso, me mostre na Bíblia onde está escrito que o Espírito Santo foi retirado. Onde está escrito que esse poder que Deus derramou foi retirado da terra? Aonde está escrito que o Espírito de Deus não age mais em nós e através de nós? Aleluia. Oh, glória a Deus. O Espírito, a promessa está sobre nós. A palavra foi lançada sobre nós. O nosso papel é esperar, ou melhor, não se ausente e espere. Sabe o que Deus está falando comigo e com você? Continue. 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 Espere. Espere, porque a promessa já foi dada. O Espírito continua aqui no meio de nós. O Espírito não foi retirado. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não acha um mais bonito do que o outro. Deus não acha um mais ungido do que o outro. Deus não acha que um tem uma estrela na testa e o outro nasceu para sofrer. Não. Muitas vezes nós estamos padecendo porque continuamos lutando pela nossa força. E eu termino essa palavra resumindo. O Senhor está nos dizendo: pare de lutar pelas suas forças. Amém? Amém. Seja revestido. E aí depois sim, o Senhor diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Deus não nos chama para outra coisa, a não ser para sermos testemunhas do poder dele. Mas para isso, nós precisamos ser revestidos. Amém? Eu queria colocar o louvor no final, pastor. Qualquer um. Não, eles cantaram. Mas tem que chamar as crianças, né? Tá bom, eu sei que eu me estendi um pouco. Eu quero orar junto com você. Eu não sei como que eu e você temos tentado conduzir as nossas vidas. E amados, isso aqui não é uma crítica. O Espírito Santo não está nos criticando, não está nos apontando, não está nos julgando. Ele está nos mostrando: olha, até hoje, ou talvez de um tempo para cá, você tem tentado conduzir a sua vida pela sua força. Mas meu irmão e minha irmã, a nossa vida vai mudar. As nossas lutas serão vencidas. O inimigo será derrotado. Não porque nós fazemos campanhas, não porque nós oramos muito, não porque nós jejuamos, não porque nós ofertamos, não porque nós viemos da igreja. Tudo isso está no bolo. Mas porque nós seremos cheios do poder de Deus. E aí sim, para tudo isso, para ser cheio do Espírito Santo, tudo isso tem que fazer parte. Pare de tentar, pare de esperar que alguém ou que Deus vai resolver o seu problema. Está vendo esse símbolo? Aqui ele resolveu. Há 2000 anos. Quando ele foi para a cruz. Nós precisamos tomar posse. Nós precisamos nos apossar desse poder, desse espírito que faz com que o inferno trema, com que demônios batam em retirada, com que aquilo que era trevas vire luz. Nós precisamos trazer isso para nós. Mas nós precisamos desejar e buscar isso intensamente. Amém? Amém, meu irmão? Amém. Entendemos a palavra dessa noite? Vamos nos revestir do poder de Deus. Vamos parar de brincar com o Evangelho. Vamos parar de achar que Deus é um cara legal, que Deus me entende. A Bíblia diz que Deus é amor. Até vai ter esse versículo aqui. Vai estar lá em 1 João. Aquele que não ama seu irmão não conhece o Evangelho, porque Deus é amor. Ah não, Deus me ama, Deus me entende. Deus é nós. Amados, não brinque. Não protele. Se entregue ao Senhor com todas as suas forças. Entregue a sua vida. Eu vou dizer isso sempre: Deus não pede exclusividade, Ele pede prioridade, primazia. Curva a sua cabeça, se você quiser. Pode continuar com as luzes acesas, não tem problema, a gente vai só orar. Não é a minha oração que vai mudar a sua vida. Se fosse a minha oração, amados, talvez isso pudesse subir ao meu coração,
talvez isso pudesse me corromper, talvez isso pudesse te aprisionar. Se fosse a minha oração que mudasse a sua vida, talvez você ficaria preso a mim. Mas Jesus veio nos trazer a liberdade. A Bíblia diz que Ele veio rasgar o véu. Nós não estamos mais acondicionados a homens, não estamos mais acondicionados a pessoas, a instituições. Deus derramou sobre nós o poder, esse poder não para sermos rebeldes. O poder do Espírito Santo não é para que você viva a vida do jeito que você quiser, da maneira que você quiser, sem dar satisfação para ninguém, sem fazer parte do corpo, vivendo ao seu bel prazer. Não é para isso. Isso é um outro poder, e eu posso até te dar um endereço. Chama-se Satanás e seu império. Mas se você quiser um poder que transforma vidas, que liberta, que sara, que restaura, que transforma, que restitui e que leva para o céu, para nós morarmos eternamente com Ele, esse poder é o poder de Deus. Pai, nós te pedimos nessa noite, Deus, nos ajuda a viver essa vida segundo a tua vontade. Deus, a não esperar mais que o pastor, que a pastora, que alguém, que um mágico, que a loteria federal, que um bom emprego, que uma mulher, que um homem irá resolver os nossos problemas, as nossas insatisfações, os nossos traumas. Não! Deus, nos ajuda a olhar para o Senhor e ver, como a palavra diz, que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Que a nossa esperança, que as nossas expectativas, que as nossas respostas não estão em homens, não estão em coisas, mas estão no Senhor. Deus, nos ajuda a olhar para o Senhor, a não mais se magoar com outras pessoas, porque nos disseram algo que nós não gostamos. Deus, nos ajuda a vencer o cansaço, o desânimo, de vir à igreja, de fazer um tempo de oração, de ler a tua palavra, de jejuar, de se entregar. Oh meu Deus, o Senhor não nos cobra nada, mas Deus, eu acredito que um dia haverá, onde nós também não poderemos dizer ao Senhor: Senhor, onde está a minha parte? Onde está a minha porção? Deus, nos ajuda a viver debaixo desse poder, a viver debaixo dessa graça, meu Deus, desse poder que não acaba, que não se esgota, que não termina, que não está restrito, mas que enche e que revigora e que fortalece aquele que deseja e que busca. Meu irmão e minha irmã, continue de olhos fechados. Se você nessa noite eu quero que todos fiquem de olhos fechados. Meu irmão e minha irmã, se você abrir o olho, você está em desobediência a Deus. Mas se tem alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar com o Senhor, você vai fazer isso aí do seu lugar. Você só vai tomar uma atitude. Você vai erguer uma das suas mãos. E só Deus, só o Senhor estará vendo isso. Pai, eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra a minha mente, que o Senhor abra a mente dos meus irmãos, para que nós entendamos, ó Deus, que não somos autossuficientes. Que, ó Deus, se nós nos basearmos na nossa suficiência, nós podemos cair no erro que o Senhor diz lá a uma das igrejas em Apocalipse: não vês que é cego, pobre e nu, ó igreja de Laodiceia. Que nós não sejamos, meu Deus, a igreja de Laodiceia, mas que sejamos a igreja que o Senhor, ó Deus, tem usado com poder e autoridade para a glória do nome de Jesus.